Olá, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala com você é o pastor Luciano Silva e hoje nós estamos aí realizando a nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical, baseado no segundo trimestre de 2020, onde o tema que será abordado a respeito da carta do apóstolo Paulo escrita à igreja que estava em Éfeso. O tema da capa é a igreja eleita. Eu acredito que será um trimestre de grande proveito para a vida daqueles que amam a escola bíblica dominical, e eu gostaria de contribuir aí com os irmãos para que possa estar auxiliando os professores da EBD com conteúdos adicionais para a sua aula. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você possa se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal você possa ser comunicado. Além disso, no término da aula, eu gostaria de pedir que você deixe o seu comentário aí na descrição do vídeo, falando o que você achou dessa pré-aula. Se foi interessante para você, se não foi, com certeza a gente vai ficar muito feliz com o seu comentário. Esse segundo trimestre de 2020, como já disse, vai estar abordando o tema da carta aos Efésios. E a nossa pré-aula hoje é baseada na lição de número 1, onde o tema é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, segundo trimestre de 2020. E essa primeira lição ela tem um objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo específico é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Temos aqui a nossa introdução. Para alguns teólogos como João Calvino, Armitage Robson, a carta de Paulo escrita aos Efésios é considerada a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, essa carta é tida como a mais importante de todas as demais que o apóstolo escreveu. Por que disso? Paulo escreveu 13 cartas das 21 epístolas que tem no Novo Testamento, mas uma boa parte dos teólogos consideram essa carta como sendo a coroa de todos os escritos do apóstolo Paulo. Eu coloquei aqui que essa carta é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações, de que maneira aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo devem agir. Ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Muitos leitores têm sido trazidos à fé e desafiados às boas obras pela sua mensagem. Mais para frente a gente vamos falar um pouco sobre o propósito dessa carta, que é exatamente mostrar essa questão dos crentes sendo desafiados em sua fé para a prática das boas obras. O tópico de número 1 vai falar sobre a autoria e a data em que a carta foi escrita. No primeiro subtópico, do tópico 1, nós vamos falar aqui sobre a autoria. Conforme o costume da época, era comum o autor iniciar a carta declarando sua identidade. Então era muito normal
né, era muito comum na antiguidade todo escritor iniciar uma carta declarando a sua identidade, falando o seu nome. E é o que acontece aqui, né, na introdução dessa carta. A autoria paulina de Efésios era universalmente aceita desde o século I até o início do século XIX. Então, desde o século I até o início do século XIX, não houve questionamentos quanto à autoria dessa carta. Porém, a partir do ano de 1820, os alemães começaram a questionar a autenticidade da carta. E existem dois motivos, né, para esse questionamento. O primeiro motivo nós colocamos aqui é o vocabulário e o estilo singular da carta. Né? Nesse período, principalmente os teólogos alemães começaram a questionar a autoria dessa carta pelo fato dela apresentar um vocabulário que Paulo não usa em suas demais cartas. Ela tem um estilo único, um estilo singular, onde também Paulo não utiliza este estilo em nenhuma de suas outras cartas. Porém, analisando a capacidade que Paulo tinha, a formação que Paulo tinha, e Paulo era uma pessoa muito inteligente. Muitas vezes ele se adaptava ao ambiente, às pessoas que estavam ali, de forma estratégica para alcançá-las, né? E ver essas pessoas aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, isso não seria um motivo real de negar a autoria dessa carta sendo o apóstolo Paulo, visto porque, como eu já disse, né, Paulo ele tinha uma bagagem muito profunda, então ele sempre procurou se adaptar, a direcionar uma mensagem de acordo com o momento, de acordo com o cenário, porque o propósito principal de Paulo era realmente alcançar essas pessoas e levá-las ao conhecimento de Cristo. Um segundo motivo, né, de que essa carta recebeu diversos questionamentos com relação à sua autoria é exatamente o conteúdo teológico. E dentro do conteúdo teológico existe vários argumentos para isso. Né? O primeiro argumento do conteúdo teológico é exatamente o papel que Cristo assume nessa carta. Pois Paulo aqui, ele não vai falar de Cristo da mesma maneira que ele fala nas demais epístolas que ele escreveu. Aqui Paulo apresenta Cristo em uma dimensão cósmica e que a esfera de interesse está nos lugares celestiais. Inclusive, ele usa essa expressão lugares celestiais 5 vezes nessa carta. Então, Cristo aqui, na visão de Paulo, ele é um ser de dimensão cósmica. Ele não apresenta Cristo de uma maneira que ele é apresentado nas demais cartas. O segundo ponto teológico é exatamente o foco de interesse à igreja. Não existe nenhuma outra carta onde Paulo foca tanto na igreja como é feito aqui na carta aos Efésios. Então, esse ponto teológico, do foco que o escritor dá com relação à igreja, também foi questionado com relação a ser Paulo o autor dessa carta, porque como ele não dá foco na igreja nas demais cartas, e pelo fato dele estar aqui apresentando essa igreja como prioridade, como foco na carta, então os críticos negaram a autoria de Paulo por causa deste motivo também. O terceiro motivo teológico é que a justificação não é mencionada. Tá? Esse é o terceiro motivo teológico do porquê alguns, a partir do ano 1820,
começaram a negar a autoria do apóstolo Paulo com relação à carta aos Efésios. Nós temos um quarto ponto, né, desse conteúdo teológico, que é exatamente a questão da reconciliação. Nas demais cartas, Paulo ele fala da reconciliação entre o pecador e Deus. Nessa carta, a reconciliação já é entre judeus e gentios. Paulo não faz menção dessa reconciliação entre o pecador e Deus na carta aos Efésios, mas ele dá ênfase à reconciliação fazendo menção, né, dos judeus e os gentios, né, que havia uma intriga entre esses povos, mas que agora a reconciliação ela é necessária e possível. O quarto ponto, ou quinto ponto, desculpa, com relação ao conteúdo teológico que foi usado para negar a autoria também do apóstolo Paulo, é que a salvação é retratada não como o morrer em Cristo, mas sim somente como o ressuscitar com Ele. E por último, para terminarmos o conteúdo teológico que foi defendido por aqueles que negaram e negam a autoria do apóstolo Paulo, é que não há referência à segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa carta, tá? Então, esses são os motivos, né? O primeiro, como eu disse, o vocabulário e o estilo singular da carta, e o segundo, o conteúdo teológico, onde nós apresentamos aqui para os irmãos esses 6 pontos principais, né, do conteúdo teológico. No tópico 2, o primeiro tópico, ou o segundo subtópico, é sobre a assinatura apostólica. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, onde 21 desses 27 livros são epístolas, Paulo é o autor de 13 cartas. Olha que interessante, né? O Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Esses 27 livros nós também podemos dividi-los em 5 partes, a saber, os Evangelhos, o livro histórico, né, e o único do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Universais e o livro do Apocalipse, livro das Revelações, tá? Se Paulo realmente escreveu 13, né, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento e 13 das 21 epístolas, isso representa em sua totalidade de todo o Novo Testamento, 48% foi escrito pelo apóstolo Paulo. Algo bastante interessante. Então Paulo teve praticamente uma participação de quase a metade de todo o Novo Testamento. Nós temos algumas curiosidades interessantes, né? Nessas 13 cartas ele se identifica como Paulo, seu nome romano, né? Você não vai ver ele se identificar como Saulo em nenhuma de suas cartas. Todas as cartas que ele escreve, que ele se identifica, ele se apresenta pelo nome de Paulo, que era o seu nome romano. Saulo já era um nome judeu. Então, pelo fato dele se apresentar como Paulo, provavelmente, né, por considerar o nome Paulo mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, então por isso que ele se identifica por esse nome, tá? Uma outra curiosidade é que em 7 de suas cartas Paulo reivindica explicitamente a sua autoridade apostólica, com ressalva pela vontade de Deus. Das 13 cartas que Paulo escreveu, em 7 delas ele vai reivindicar a sua autoridade apostólica, né? Por muitos anos Paulo foi questionado com relação à sua autoridade apostólica, mas ele vai reivindicar essa sua autoridade, mas tendo como ressalva que ele foi chamado pela vontade do próprio Deus.
Tá? Eu quero aqui, pessoal, abrir até um parênteses, né, para poder direcionar uma palavra ao seu coração. Você que está acompanhando esse estudo, você não precisa provar nada a ninguém. Você só precisa ter consciência e certeza de que você foi chamado por Deus para exercer um ministério, né? Paulo, ele não se justificava, mas ele declarava, né, com autoridade, mostrando que, independente de alguém aceitar ou não o seu ministério apostólico, ele tinha plena convicção que a sua autoridade apostólica era pela vontade de Deus. Essas cartas que Paulo escreveu, elas estão divididas em 4 grupos, tá? Essas 13 cartas. O primeiro grupo é as cartas escatológicas, né, que é 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essas cartas Paulo vai abordar principalmente a respeito do arrebatamento da igreja. A segunda divisão das cartas são as cartas soteriológicas, né, que abrangem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Essas cartas Paulo fala muito sobre a doutrina da salvação. Em especial em Romanos, Paulo vai abordar assuntos como a regeneração, a justificação, a propiciação. Então todos os termos, né, relacionados à salvação, Paulo ele vai abordar dentro dessas cartas. Nós temos a terceira divisão, né, dessas cartas do apóstolo Paulo, que é as cartas da prisão, que é composta por Efésios, a carta que nós estaremos estudando nesse trimestre, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, essa terceira divisão, né, das cartas de Paulo é considerada como cartas da prisão. Nós vamos estar falando logo após um pouquinho a respeito do que seja essas cartas da prisão do apóstolo Paulo, para que os irmãos possam compreender melhor. E por último, a última divisão é exatamente as cartas pastorais, que integram 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Essas cartas aqui são interessantes porque o apóstolo Paulo ele vai se posicionar como pastor realmente, né, direcionando uma mensagem de consolo, de conforto para o coração dos seus leitores, né? Em especial são cartas direcionadas a uma pessoa como a Tito, e 1ª e 2ª Timóteo ao próprio jovem Timóteo, né, que possivelmente na época era um dos líderes da igreja em Éfeso. O terceiro subtópico do nosso primeiro tópico, falando sobre autoria e data, é exatamente a epístola da prisão. Tá? Essa carta que Paulo escreveu, ela está classificada dentre as cartas ou epístolas das prisões. Paulo ele experimentou, né, algumas prisões em seu ministério. As maiores foi exatamente a que aconteceu em Cesareia. Foram 2 anos que Paulo experimentou ali uma prisão, está ali em Atos capítulo 24, do versículo 1 ao 27. E a segunda experiência de prisão do apóstolo Paulo foi exatamente em Roma, onde ele permaneceu 2 anos preso na sua própria residência. Está lá em Atos capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 31. E por que, nós acreditamos que essa carta foi escrita exatamente neste período que o apóstolo Paulo estava preso em sua residência em Roma? Na própria carta aos Efésios, Paulo se identifica como prisioneiro por 3 vezes. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, em Efésios capítulo 4, versículo 1 e em Efésios capítulo 6, versículo 20. Então, possivelmente, esta carta foi escrita entre o ano 61 e o ano 62, quando o apóstolo Paulo estava ali experimentando, uma prisão domiciliar em Roma.
Vamos lá, meus irmãos. Nós temos aqui o quarto subtópico, né, do primeiro tópico, falando ainda sobre a data e os destinatários, né, a autoria dessa carta e a data em que ela foi escrita. Falando sobre a data dessa carta, Paulo, ao se identificar na carta como prisioneiro, é bem provável que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, né? Aquilo que nós já mencionamos no terceiro tópico. Período em que ele estava preso em Roma, de acordo com o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Tíquico foi o portador das epístolas aos Efésios e aos Colossenses, que possivelmente foram despachadas na mesma ocasião da carta a Filemão. Então é bem provável que essa data, apesar dos questionamentos, essa seja a data mais concreta, mais ideal, de Paulo ter escrito, quando ele estava ali na sua própria residência, tendo aquela experiência de prisão. Nós tiramos aqui, né, do próprio livro do comentarista um pequeno esboço da epístola. Está dividida em duas partes, tá? A primeira parte tendo como tema principal gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3, e a segunda parte dessa carta são instruções práticas para a igreja e para os crentes, do capítulo 4 ao capítulo de número 6, tá? E aí nós temos a divisão, né, dessa epístola. A primeira, que é a saudação. Depois nós temos aí a preeminência de Cristo Jesus na redenção, que é o capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Depois nós temos uma oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Paulo vai trazer um esclarecimento em sua oração, né, mediante aquilo que ele veio falando a respeito da preeminência de Cristo Jesus na redenção, né, dos que agora são salvos. Depois nós temos os resultados da redenção em Cristo, né, que começa ali no capítulo 2 e se estende até o capítulo 3, versículo 13. E por último, né, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Paulo aqui faz mais uma oração muito profunda, ali no capítulo de número 3, onde nós vamos ver em detalhes, né, em outras aulas do nosso trimestre. E aí a segunda parte é exatamente dividida a partir do capítulo 4, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, e está capacitado e equipado para a batalha espiritual. Inclusive, essa segunda parte aqui, nós vamos falar um pouquinho aí no fechamento da nossa pré-aula, que é exatamente, né, a mensagem que Paulo vai trazer para os irmãos que estavam em Éfeso. Vamos descer um pouco mais aqui. Agora nós vamos aqui no segundo tópico, que vai falar sobre os destinatários. E o primeiro subtópico, o segundo tópico, é exatamente sobre a cidade de Éfeso. Essa cidade tem um significado, né, que vem do grego, que significa desejável. Ela ficava localizada no território da Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto, hoje onde é a atual Turquia. Foi fundada por volta do ano 1050 a.C., considerada uma metrópole com aproximadamente 500.000 habitantes. Então era uma cidade muito grande mesmo. Eu moro na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, uma cidade com aproximadamente 310.000 habitantes, e a cidade de Éfeso era quase 2 vezes mais do que a cidade de Indaiatuba. Os romanos tornaram
né, essa cidade, fizeram dela, no final do século I, um centro administrativo da província da Ásia Menor. Então ela passou a ser uma das principais cidades de todo o Império Romano, né, onde eles a transformaram nesse centro administrativo da província da Ásia Menor. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas fotos interessantes e a gente vai fazendo, né, os comentários. Nós temos uma foto aqui, né, uma foto atual da cidade de Éfeso. Tá? A cidade de Éfeso, ela era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor e tinha como centro de comércio marítimo e rodoviário da região. Éfeso era uma próspera comunidade urbana. No final do século I depois de Cristo, ela se tornou a maior cidade de todo o Império Romano. Na época de Paulo, Éfeso era muito rica por causa de sua condição de maior cidade portuária da Ásia Menor. A cidade ostentava muitos prédios públicos importantes, como ginásios de esportes, teatros e um arco do triunfo, construído no ano 3 a.C. Além disso, o templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e já era na época uma fonte significativa de renda. Nós temos aí informações a respeito deste grande templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo em Atos capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 27. Nós temos aqui uma outra foto, a foto do Teatro Central. Olha o tamanho desse teatro. Esse teatro, alguns chegam a dizer que comportava aproximadamente 25.000 pessoas sentadas, para assistir os jogos, músicas e cerimônias religiosas que acontecia aí nesse teatro. Além dos jogos, músicas e cerimônias religiosas, esse teatro também era usado para encontros públicos e questões deliberativas, onde acontecia execuções de ações do conselho da cidade e questões legais. Interessante, né, pessoal? Em Éfeso também havia o Ágora. O Ágora era o centro comercial de Éfeso, tá vendo aqui? Então, aqui havia um centro comercial. Era uma grande área quadrada, contornada por colunas. Nós vemos aqui, essa foto aqui, já a cidade foi destruída, mas nós podemos ver aqui alguns destroços. Ela era contornada por colunas e calçadas, haviam calçadas aqui. Ela tinha todo esse contorno por colunas e calçadas. Muitos vendedores, artesãos faziam seu comércio aqui nesta área. Éfeso foi considerada também como centro de indústria têxtil, por isso que tinha principalmente muitos vendedores, artesãos aqui nessa região, porque ela foi considerada um centro de indústria têxtil e era conhecida também pelo seu vinho e perfume. Uma cidade que produzia muito vinho, muito perfume, que passou a ser conhecida também pela produção do vinho e pela produção do perfume. Nós temos uma outra foto aqui bastante interessante, que é a estrada de mármore. Essas estradas era como se fosse uma avenida pavimentada com mármore, e ela conectava o teatro e o centro da cidade com o sul. Então essa estrada aqui, ela levava até o teatro, aquele que nós vimos na segunda foto. Aqueles que vinham do norte
pela estrada poderia encontrar o renomado templo de Ártemis, ou também como era conhecida, a deusa Diana, né? Ártemis era o nome dado à deusa pelos romanos e Diana pelos gregos. As colunas alinhadas corriam ao longo da margem da estrada. Essas colunas aqui, elas corriam ao longo da margem dessa estrada, e elas estavam bem alinhadas. No lado esquerdo estava o grande ágora, ou mercado público, ficava desse lado aqui, que é o ágora, onde acontecia toda a parte comercial, que era o centro comercial ali em Éfeso. Tá? Vamos descer mais um pouco aqui, pessoal. Nós temos aqui o portal da cidade. Esse portal monumental fica numa das saídas do mercado. Foi construído entre o ano 4 e 2 a.C. por reis súditos de Augustus, que dedicaram o portal ao imperador e à sua família. Uma inscrição nas paredes do portal chama Augustus filho da divindade, desde que ele foi adotado como filho de Júlio César, que foi deificado pelo Senado romano. A inscrição também lista funções que Augusto tinha incluído a sumos sacerdotes. Estátuas de Augustus e sua família olham para baixo aos que atravessam pelo portal. Tá? Então, nós tínhamos aqui esse grande portal na entrada do mercado. Vamos continuar aqui, pessoal. Isso aqui é onde ficava o templo imperial. Era um templo para imperadores de Roma, que ficava próximo ao centro da cidade. Esse templo, o local onde ficava o templo aqui, que nós temos só destroços, aquilo que sobrou, foi dedicado entre o ano 89 e 90 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, que foi um imperador romano, ali nesse ano, onde também houve a segunda grande perseguição da igreja por este imperador. Esse templo era uma honra aos imperadores da família de Flávio. Tá? Então aqui nós temos a imagem do templo imperial na cidade de Éfeso. Agora nós vamos ver aqui, pessoal, o segundo subtópico, o nosso segundo tópico, onde nós estamos aí falando sobre os destinatários. Então, o segundo tópico é exatamente sobre a religiosidade em Éfeso. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens, a imagem de Ártemis, ou a deusa Diana, e aqui uma imagem do templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Templo da deusa Ártemis, ou a deusa Diana, que também era conhecida como deusa da fertilidade. Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico, o segundo tópico, a igreja de Éfeso. Paulo chegou a Éfeso por ocasião de sua terceira viagem missionária, realizada no período aproximado do ano 53 ao ano 57 depois de Cristo. Paulo permaneceu cerca de 18 meses pregando o evangelho nesse período. Escreveu a primeira carta aos Coríntios e boa parte da segunda. Ele chega a declarar em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, as batalhas que ele enfrentou na Ásia Menor. Tá? Paulo ficou aproximadamente ali 18 meses na cidade, onde ele pregou o evangelho, porém ele sofreu grandes batalhas na cidade de Éfeso. Fizeram um montim contra o apóstolo Paulo, porque mediante a pregação do evangelho e as pessoas começaram a se converter, começou a desestruturar toda a economia dessa cidade, e os homens, os vendedores, principalmente de imagens de escultura da deusa Diana, eles culparam o apóstolo Paulo por causa das questões econômicas, que a economia da cidade estava sendo comprometida por causa do próprio apóstolo Paulo. E aí eles armaram uma perseguição contra ele, e foi quando ele ficou sabendo
que eles estavam armando para prendê-lo, e ele conseguiu sair a tempo da cidade, mas ele ficou ali 18 meses, né, pregando o evangelho, e levantou uma igreja poderosa. Essa igreja ela se tornou privilegiada, né, durante essa época, primeiro por causa dos líderes que passou por essa igreja. Eu até coloquei aqui para vocês verem, né, esse ponto interessante. Essa igreja teve como líder o apóstolo Paulo, teve como líder Timóteo. Alguns chegam a dizer que o apóstolo João também foi um dos pastores desta igreja. Então foi uma igreja muito privilegiada, porque ela teve líderes que se destacaram na história. Uma igreja de características marcantes. Eu quero até ler com vocês o livro do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo de número 3, onde nós vamos poder estar identificando algumas características interessantes dessa igreja. Aqui no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo de número 3, o apóstolo João ele vai dizer assim: eu sei das tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então nós temos aqui algumas características marcantes dessa igreja, né? Uma igreja que trabalhou a tal ponto de se esgotar fisicamente por causa da obra de Deus. A igreja que estava em Éfeso, os membros dali, eles avaliavam bem, né, aquilo que era ensinado dentro da igreja. Em hipótese alguma, essa igreja aceitava os falsos apóstolos, a tal ponto de colocar esses falsos apóstolos à prova, né? E muito deles foram tidos como mentirosos, porque os membros da igreja, né, fazia esta avaliação, colocava esses falsos apóstolos à prova, e eles não conseguiam passar e acabavam sendo considerados mentirosos. É uma igreja que exerceu em sua essência a prática do amor, né? É por esta razão que lá no livro do Apocalipse o próprio Cristo vai exortar esta igreja no que diz respeito ao abandono dessa prática, porque a igreja tinha essa característica marcante. No capítulo 3, quando fala sobre as dimensões ali do amor de Cristo, a igreja ela conheceu todas as dimensões deste amor, e ela praticou durante anos esse amor em sua essência, em sua totalidade, a tal ponto de, depois que ela abandona a prática deste amor, infelizmente ela recebe a repreensão de Cristo para que ela pudesse, né, despertar e voltar novamente a essa prática que ela havia abandonado. Nós vamos aqui, pessoal, no quarto subtópico, segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre a saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige-se aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para a propriedade peculiar de Deus, né? Então, a saudação, né, dessa epístola, Paulo está se direcionando aos santos, né, aos separados, aqueles que foram consagrados para o uso peculiar de Deus. Ao analisar essa saudação, o Dr. Russell Shedd fortalece com assertiva acima, afirmando que a palavra santo não significa uma pessoa
que não peca. Pelo contrário, no Antigo Testamento, santo quer dizer pessoa separada por Deus. E no Novo Testamento, alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Desse modo, o pressuposto paulino é que seus leitores eram realmente pessoas separadas e que estavam vivendo para Cristo. Quanto ao uso do termo grego stoi, o teólogo Francis Foulkes enfatiza que pode significar aqueles que têm fé ou aqueles que são fiéis, ou separados para o uso exclusivo de Deus. Ambas as ideias podem ser aqui incluídas. Eles são crentes e sua chamada é a fidelidade. Isso quer dizer que os leitores não apenas criam, como também viviam a fé em obediência. Ok, pessoal? Nós vamos continuar aqui. Paulo vai cumprimentar os seus destinatários com a palavra graça e paz. Algo bastante interessante. Uma expressão, ou essa expressão que lembra o favor gratuito e merecido proveniente de Deus. Era uma saudação padrão do apóstolo em todas as suas cartas. Lembra também, em parte, a saudação favorita que os judeus faziam ao outro. Paz, paz seja com você. Paulo, porém, vai além e eleva a expressão judaica à esfera cristã, acrescentando o termo graça. Ao comentar esse cumprimento, Mateu Henry considera que a frase expressa a boa vontade do apóstolo em relação aos seus amigos, e é um desejo real pelo bem-estar deles. Não há paz sem graça. Essas bênçãos peculiares procedem de Deus, não como Criador, mas como Pai. Então aqui nós encontramos o desejo do apóstolo Paulo ao direcionar a sua carta aos destinatários, e ele os identifica como sendo separados para Deus. Então o desejo de Paulo é que eles possam ter essa graça e essa paz. Nós vamos para aqui é o terceiro, pessoal. O terceiro, vamos colocar aqui, é o terceiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre o propósito e a mensagem, tá? O primeiro subtópico do terceiro tópico, nós temos aqui o propósito dessa carta. Eu coloquei aqui como propósito inicial, está explícito em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Em oração, Paulo anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da glória. Então, o propósito inicial é apresentado na própria oração do apóstolo Paulo, pessoal. Aqui o desejo que Paulo apresenta em oração é que os irmãos da igreja venham crescer na fé. Essa aqui é uma fé de crença, é uma fé de relacionamento, é uma fé de fidelidade, tá? Isso aqui não é fé quanto dom, mas aqui é a fé da salvação. Então Paulo anseia que eles cresçam nessa fé, numa fé de crença, numa fé de fidelidade a Deus. Ele também declara, em sua oração, o seu desejo que eles também crescessem no amor, falando desse relacionamento na comunidade. O amor aqui é o amor fraternal, que vem do termo grego filéu, amor entre amigos. Então Paulo está mostrando através da sua oração esse desejo que os seus leitores, os membros da igreja em Éfeso, também continuassem crescendo no amor. Como eu já falei para vocês, eles conseguiram alcançar com excelência a prática do amor. Porém, depois eles abandonaram, os anos se passaram
a igreja se esfriou no que diz respeito a essa questão. Paulo também expressa o seu desejo que eles cresçam na sabedoria. Isso aqui é o conhecimento em prática, tá? Não é simplesmente um conhecimento que atinge a razão, mas Paulo está falando que eles cresçam na sabedoria, colocando em prática todo o conhecimento adquirido, né? É o que Salomão também vai nos apresentar no seu livro, quando ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então Salomão está falando sobre esta sabedoria colocada em prática, demonstrada através das nossas atitudes. Porque não adianta um homem chegar a um conhecimento profundo, principalmente das Sagradas Escrituras, sem que este conhecimento seja colocado em prática. Então a prática deste conhecimento se torna sabedoria. Então Paulo está declarando aqui que o seu desejo é que os seus leitores também cresçam na sabedoria. E por fim, na revelação do Pai da Glória, falando desse contato, desse relacionamento do cristão para com Deus. Eu coloquei aqui um segundo propósito, que é mostrar a responsabilidade do crente de andar de acordo com a vocação celestial em Cristo Jesus, lá no capítulo 4, versículo de número 1. Efésios não foi escrita para corrigir erros específicos numa igreja local, como acontece em algumas outras cartas do apóstolo Paulo, mas para prevenir problemas na igreja como um todo, encorajando o corpo de Cristo a buscar a solidez nele. E para nós finalizarmos, pessoal, nós vamos aqui falar sobre a mensagem, a mensagem que é apresentada dentro dessa carta, que é o segundo subtópico, o terceiro tópico da nossa lição. Nós temos aqui, eu dividi aqui algumas mensagens principais que são apresentadas dentro desse livro. A primeira mensagem de Efésios é exatamente a pessoa de Cristo, tá? Aqui nessa carta o tema central é a pessoa de Cristo. É a obra cristológica de Paulo, ou seja, onde ele mais expõe a pessoa de Cristo. Na realidade, este era o assunto de Paulo, e sempre foi. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 2, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar que o assunto principal do seu ministério, da sua chamada, era exatamente falar ou apresentar a Cristo e este crucificado. Ok? Então, o tema principal, a mensagem principal dessa carta é a pessoa de Cristo. E aqui, como eu disse no começo da lição, Paulo apresenta Cristo assentado nos lugares celestiais. Ele vai falar de Cristo de uma outra forma, em um outro local. Ele não apresenta Cristo da maneira que ele apresenta nas demais cartas. Aqui Paulo vai mostrar a pessoa de Cristo de uma forma diferenciada, esse Cristo cósmico, esse Cristo que está assentado nos lugares celestiais. A segunda principal mensagem da carta é nos mostrar o que é a igreja, tá? O conceito de igreja aqui em Éfeso é também muito profundo. Aqui Paulo não vai mostrar que a igreja surgiu como um imprevisto, porque Israel rejeitou a Jesus e Deus precisou de um povo e aí escolheu a igreja. Não. Paulo aqui vai mostrar que a igreja foi escolhida na eternidade, antes de haver tempo no coração de Deus. Então a igreja não surgiu por um imprevisto. A igreja já era um propósito que estava no coração de Deus desde a eternidade. Então a segunda mensagem que Paulo vai abordar é exatamente a respeito da igreja.
E ele coloca a igreja em uma posição privilegiada. A igreja aqui nessa carta é apresentada como corpo de Cristo. A terceira mensagem de Efésios, Paulo vai falar sobre os relacionamentos, tá? Tanto o relacionamento da igreja com Cristo, como o relacionamento do marido para com a esposa e vice-versa. Ele vai falar do relacionamento dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, e por fim ele vai abordar esse relacionamento, né, dos crentes com as autoridades que foram constituídas, tá? Então essa é a terceira principal mensagem dessa carta, onde Paulo vai frisar sobre essa questão dos relacionamentos. A quarta principal mensagem da carta é falar a respeito da salvação, tá? Paulo aqui ele vai se atentar a esta questão da salvação que há em Cristo Jesus, e ele vai abordar muito a questão do ato da graça, né? Falando desse favor imerecido de Deus para a humanidade. E por fim, a carta ela vai finalizar falando aí a respeito da armadura de Deus. É uma mensagem muito profunda, e Paulo ele dá esse ensinamento, né, a respeito da armadura de Deus, fazendo uma comparação ou olhando para o soldado romano. Aqui essa mensagem Paulo fez uma analogia, né, a respeito da armadura do cristão com a armadura do soldado romano. É ali o último capítulo, né, capítulo de número 6, do versículo 11 até o versículo 17. Paulo aqui ele vai enumerar as partes dessa armadura, né, e ele vai dividir da seguinte maneira. Primeiro ele vai falar sobre o cinturão, que vinha do meio do peito até a cintura, para proteger de golpes de espada. Paulo compara a verdade sobre o cinturão, e ele também vai nos apresentar a couraça que protegia todo o peito. Paulo fala da couraça da justiça, né? Ele faz essa analogia com a couraça usada pelo soldado romano, e ele faz uma analogia desta couraça apresentando sendo essa justiça, né? A justiça no pensamento de Paulo é o ato de Deus em nos tornar retos, perdoados em Cristo Jesus. É o que Paulo menciona ali em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1, quando ele diz que nós fomos justificados pela fé. Então a gente finaliza aí a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aí deixar o seu comentário abaixo, para que a gente possa continuar fazendo outros vídeos, né? E esses vídeos venham contribuir aí com cada um que tem aí desempenhado a sua função como professor de escola bíblica dominical. Ok, pessoal? Então até a próxima pré-aula. Acredito que sábado que vem a gente vai estar aí subindo já a pré-aula da próxima semana, a segunda lição. Nós teremos aí como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e eu lhe aguardo. Então você se inscreva aí no nosso canal, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque só assim você vai poder receber o comunicado quando nós subirmos um novo vídeo aqui para o nosso canal. Se possível, deixe o seu like e o seu comentário aí do que você achou da lição, ok? Deus abençoe a todos, que os irmãos fiquem na paz, e até a nossa próxima pré-aula.